Você tem ideia de como esse vídeo deu trabalho? Então já queria apresentar a nova voz do canal nessa intro, e pedir que você deixe seu like se gostou do vídeo. E sem mais delongas, bora ver mais uma linha do tempo. River, nascida como Melody Pond, é uma humana concebida na TARDIS do Doutor durante uma viagem dentro do vórtex temporal, o que a garantiu características genéticas de senhores do tempo. Ela também é conhecida por ser arqueóloga e a esposa do Doutor, e hoje vamos passar pelos principais acontecimentos da vida da professora River Song. Amélia Pond e Rory Williams viajam com o 11º Doutor e concebem uma criança enquanto a TARDIS passeia pelo vórtex temporal. Amy é levada para Dimons Ram por Madame Covaria, que viu na criança uma possível arma que poderia ser usada para enfrentar o Doutor. E lá, em Dimons Ram, Melody Pond nasce. Ela recebe o nome de Melody em homenagem à amiga de infância de Amy, Rory, chamada Mel. Madame Kovarian colocou um bloqueador neural em Melody para que não importasse o quanto ela tentasse, jamais conseguiria matar Covaria. E com cerca de um mês de vida, Melody é tirada de Amy e levada para longe para ser treinada pelos Silêncios para ser a assassina perfeita para matar o Doutor antes que ele chegasse em Transalore e libertasse os Time-Lords. Ela foi mantida isolada na Sala dos Pesadelos em Dimons Ram e posteriormente transferida para o orfanato Greystarkey Hall. Madame Kovarian usa o DNA de Melody para criar a primeira leva de Proto-Time-Lords, seres modificados geneticamente para terem capacidades genéticas de Time-Lords exatamente como Melody Pond. Melody é colocada dentro de um traje modificado da missão Apollo 11. O traje a assustou tanto que a garota faz uma ligação para o presidente Richard Nixon e o alerta sobre o silêncio. Melody é encontrada pelo Doutor e Amy, mas recebe um tiro de Amy na tentativa desta de salvar a vida do Doutor. A bala não acertou Melody, mas danificou o traje de astronauta, o que permite que Amy e o Doutor fujam. 3 meses depois, Amy é capturada pelos Silêncios, e Melody consegue sair do traje de astronauta e fugir. Em 1969, Melody vive como uma moradora de rua em Nova York, e divide uma pizza com Jack Harkness devido à interferência retroativa dele na linha do tempo dela. Em 1970, 6 meses depois de escapar do silêncio, Melody se regenera no corpo de um bebê, que anos mais tarde viria a ser conhecida como Mels. Melody Pond, agora renomeada para Mel Zucker, de alguma forma sai de Nova York e volta para o vilarejo inglês de Lydiorfie, e entra para a escola primária de Lydiorfie, onde ela conhece e se torna amiga de seus pais, Amy e Rory. Mels desenvolve uma fama ruim na escola primária, parcialmente devido ao fato dela culpar o Doutor pelas catástrofes históricas. Mels derrota Krampus. Em algum momento antes de 2008, Mels ajuda Amy a descobrir seus sentimentos por Rory, expondo os sentimentos dele por Amy, assim, garantindo a sua própria existência ao fazer os dois ficarem juntos. Ela, no entanto, decidiu não comparecer ao casamento deles em 2010. Testando um novo corpo que parecia uma versão mais jovem de sua terceira encarnação, Mels tenta assassinar o 9º Doutor com um canhão mesmo, mas é impedida por Jack Harkness. Em 2011, Mels rouba um carro para conhecer o Doutor, sequestra a TARDIS e causa um acidente em 1938. Ao sair da TARDIS, ela é atingida por um tiro e então se regenera na sua terceira encarnação na frente de seus pais e do 11º Doutor. Amy, Rory e o Doutor chamam Mels de River Song pela primeira vez, e ela consegue envenenar o Doutor com sucesso usando o veneno da árvore de Judas. River Song é confrontada por Tessellect e salva pelo Doutor, que está morrendo envenenado. River salva o Doutor sacrificando todas as suas regenerações restantes. O Doutor presenteia River com um diário em forma de TARDIS. Oficialmente adotando o nome de River Song, ela se matricula na Universidade Luna em 5123, estando com 34 anos, para estudar os passos do Doutor pela história através da arqueologia. River comparece em sua primeira palestra na Universidade Luna, mas a palestrante Bernice Summerfield foi substituída por Jack Harkness. Ela o reconhece pela interferência retroativa na sua linha do tempo e juntos eles lutam contra os espectros do Vórtex que River encontra pela primeira vez. Em dezembro de 5124,
Riverson rouba um manipulador de vórtex. Mas contraditoriamente é dito que ela está estudando arqueologia há 3 anos nesse ponto. Riverson entrevista Tegan Jovanka sobre o envolvimento dela com o Quinto Doutor, e na transcrição da entrevista, River é referenciada como Doutora Son mesmo que ela nem tenha começado seu doutorado nessa época. River entrevista Jack Tyler, Sylvia Noble, Francine Jones e Wilfred Mott sobre os encontros deles com o 10º Doutor. Nesse ponto River apresenta uma atitude mais hostil para com o Doutor. River escreve um artigo de pesquisa como parte do seu doutorado. Paralelamente ela reúne as entrevistas com ex-companions do Doutor junto com diversas outras informações que ela coletou sobre as primeiras 11 encarnações dele, e escreve tudo em seu diário. Ela também conseguiu o próprio diário de 500 anos do Doutor. River completa seu doutorado em arqueologia e termina de ler as informações sobre o 11º Doutor. O silêncio sequestra Riverson para que ela termine sua missão de assassinar o Doutor no Lago Silêncio em 22 de abril de 2011. River aparece para o Doutor no Lago Silêncio na roupa de astronauta. Ela consegue esvaziar a munição das armas do traje antes que esse a obrigue a matar o Doutor, mas ao desafiar um ponto fixo no tempo ela transforma o próprio tempo em uma realidade onde toda a história acontece simultaneamente. River supervisiona as operações na Área 52. River se passa por Cleópatra. O Doutor e Kovarian são capturados. River declara seu amor pelo Doutor e os dois se casam no topo da grande pirâmide de Gizé. O Doutor então revela seu plano de se esconder dentro de Teselecta para fazer o silêncio acreditar que o assassinato funcionou. River então restaura a linha do tempo. Com o assassinato aparentemente tendo sido um sucesso, River desaparece no Lago Silêncio evitando por pouco ser baleada por sua contraparte futura. River é capturada e condenada pelo assassinato do Doutor, recebendo 12.000 sentenças perpétuas. Ela é confinada em Stomacage Containment Facility no século XII. No caminho para Stomacage o transporte de River é atacado por um assassino. Jack Harkness a salva e tenta libertá-la do aprisionamento, mas ela usa seu batom alucinógeno para convencê-lo que ela precisa permanecer lá. Na sua primeira noite na prisão ela é resgatada pelo Doutor que a explica o verdadeiro propósito do diário que a deu e então a diz que vai levá-la a Caldeirão Beta. River desenvolve um gosto pela palavra spoilers. River se passa pela Rainha Elizabeth I. Ela é investigada por Javik Piotr Tani, que é o Jack antes de ser conhecido por Jack Harkness. Eles são atacados por androides disfarçados de guardas reais. Saindo da era elizabetana, River toma conta da agência temporal na tentativa de tirar Jack do seu caminho. River parece estar vivendo com Amy Rory. O Doutor usa TARDIS para levá-la em um encontro. Doutor e River passam a agir mais como um casal. River parece acreditar que o Doutor tem mais regenerações restantes. Amy Rory sai em um encontro duplo com Doutor e River. River e Doutor visitam Amy Rory para um feriado em família. River está em posse de seu manipulador de vórtex. Amy Rory recebem River e Doutor para o Natal e o Ano Novo. Passados 5 anos de sua sentença em Stomacage, River foge usando seu manipulador de vórtex. Ela precisava escapar de alguns Sontaras porque acabou insultando eles. Ela entra na TARDIS do Doutor e ele mais tarde a envia de volta para Stomacage hackeando o manipulador de vórtex dela. Depois do que ela descreve ser muito tempo desde que viu o Doutor pela última vez, River conhece o Mestre e Missy pela primeira vez, e acreditando que Missy era uma futura encarnação do Doutor ela ajuda Missy e Mestre a escaparem de Stomacage. 13 anos depois do seu casamento com o Doutor, River prepara um presente de aniversário que envolve Stevie Wonder, e o Doutor a leva para o último dia da Feira do Inverno Congelado de 1814. Após o assassinato falso do Doutor, River começa a pesquisar e investigar sobre os silêncios e sua influência na história humana, e nesse ponto ela passa 3 meses viajando pelos Estados Unidos. River e o Doutor derrotam o silêncio usando a lavagem cerebral deles contra eles mesmos. O Doutor então devolve River para Stomacage. Doutor e River vão a uma festa na qual a rainha é transformada em um peixe. Depois de consertado o desastre, o casal planeja se reunir em Antwerp junto com Marilyn Monroe. Em 5145,
River recebe uma ligação de Winston Churchill devido a um redirecionamento de ligação pela TARDIS. Ele informa River sobre uma pintura prevendo a destruição da TARDIS. River então consegue um novo manipulador de vórtex de Dorium Aldovar, rouba a pintura e orquestra o encontro com o Doutor para levá-lo a Stonehenge a fim de encontrar a Pandórica. O Doutor ordena ela para buscar a TARDIS, mas ela explode dando origem ao Big Bang, prendendo River em um loop temporal. O Doutor resgata River da TARDIS em 1996 após usar o campo de restauração da Pandórica para reverter o evento de colapso do universo. River deixa seu diário agora em branco no casamento de seus pais para que M se lembre do Doutor e o traga de volta à existência. Em 5145, River usa o seu manipulador de vórtex para salvar o Doutor na Londres de 2012 e se junta a ele na sua busca pelas peças do relógio da eternidade. River e Jack Harkness apostam corrida com dinossauros no período Jurássico. Ela conta a Jack que seu marido a deixou para lutar em uma guerra, e que então ela não o verá por um tempo. River se muda para Powell State e se torna vizinha de Jack Tyler. Ela pede conselhos a Jack sobre seus sentimentos conflitantes entre o Doutor e Jack Harkness. Ambas se tornam amigas. River e Jack discutem sua relação mais seriamente após River destruir duas duplicatas robóticas dela mesma que Jack havia mandado construir. Ela viaja para Cardiff para encontrá-lo, mas acaba encontrando uma versão mais jovem dele. Ela vê o interior da TARDIS do nono Doutor pela primeira vez. Posteriormente, River visita Jack em seu encarceramento no Valia. River viaja à península de Boeshane para resgatar Javik, amando de retornar o favor que ele fez quando visitou ela quando estava sendo uma criança sem teto em Nova York. River e o 10º Doutor invadem o cofre do Apocalipse. Ela não reconhece o 5º Doutor. Pela primeira vez, o Doutor explica por meio de uma ligação qual o significado que o Darillium tem para os dois, e o que aconteceria após eles o visitarem. River e Jack Harkness se casam, mas a cerimônia é interrompida por Snovlast, que é devorado pelos espectros do tempo. Eles então viajam para o fim dos tempos para sua lua de mel e ela revela a Jack que não pode morrer antes de visitar o Darillium. River é recrutada pelo pai Octavian para rastrear um anjo lamentador no Alfava Metraxis. Ela aceita com a condição de que o Doutor também viesse como conselheiro. O Doutor então a revela que um dia ela se tornará uma professora e terá fotos de todas as 11 encarnações dele. O Doutor visita River em Stormcage para pedir sua ajuda. River chega inchada, e a TARDIS é descoberta pelo Maligna. River é infectada pelo Maligna e posta em animação suspensa para sua própria proteção. River ainda está em animação suspensa, mas o Maligna se espalhou pela maior parte de seu corpo. River retorna a Stormcage após a remoção do Maligna de seu corpo. River viaja com o 10º Doutor para 1632 e ele quase revela os detalhes de sua morte. River escapa de Stormcage em 5147. Ela considera ter um filho com o Doutor, mas não consegue tocar no assunto com ele. Durante esse período ela faz um estágio em magistrado. River volta a Stormcage e tem seus privilégios revogados. Ela decorou todas as páginas que já escreveu em seu diário para poder escrevê-las de novo quando obter seu diário novamente. O Doutor apaga os dados sobre ele de todos os bancos de dados do universo, o que leva à soltura de River, uma vez que agora não existiam mais provas de qualquer crime que ela tivesse cometido. Ela volta aos estudos de arqueologia e obtém formalmente seu título de professora. River recupera o corpo de Catarina do espaço profundo para dar a ela um enterro digno e encontra o nono, um Time Lord renegado. River encontra Jack Harkness na Londres dos anos 40 enquanto caça espectros do Vórtex. River está em um exílio autoimposto e se negando a partir em novas aventuras. Ela encontra o 8º Doutor e finge seguir as leis do tempo com medo dele reconhecer sua verdadeira identidade. River conhece o 7º Doutor. Ela construiu sozinha um dispositivo sônico, ao qual ela se refere em um estado de amnésia como uma chave de fenda, enquanto o Doutor discorda dela. O 6º Doutor e River se conhecem. Ela usa a espátula sônica que ela mesma construiu. Nesse ponto da sua história, River já se casou com 11 ou 13 homens, e agora está procurando por uma família estável. Ela viaja com o 5º Doutor e Brooke. River usou o pseudônimo de Melody Malone por um tempo,
Pouco depois ela conhece o quarto doutor. Em uma linha do tempo alternativa ele inclusive perde o manipulador de vórtex da River. O 11º doutor e River estão indo para o Darillium, mas ele muda o curso depois de um encontro com seu eu mais jovem. River trabalha como professora na Chesca Major University, e tem Luke Suleiman como um de seus estudantes. River está com seu manipulador de vórtex e seu Sonic Blaster, um caçador de recompensas trabalhando para o Ravenous Destroy, o que ele se refere como o dispositivo sônico dela. Ela chama a si mesma de Doutora Son. River está com seu manipulador de vórtex e leu o diário de 500 anos do Doutor para conhecer os eventos de The Web of Fear. River menciona Missy e é familiar com várias encarnações do Mestre. Ela também faz uma anotação mental para construir, abre aspas, outra coisa sônica. River começa a viajar com uma companion chamada Raquel. Raquel decide deixar River para ficar em um navio colônia. Depois de deixá-la, River tem encontros com várias encarnações do Doutor. River finge trabalhar para o Mestre para poder manipulá-lo. Ela se infiltra no Unity a mando dele. River dirige uma agência de detetives na Nova York dos anos 30, de novo sob o pseudônimo de Melody Malone. Luke Suleiman trabalha como seu secretário após ele se graduar na universidade. Eles encontram os Anjos Lamentadores e River o manda embora enquanto ela fica em Nova York para investigar os Anjos mais ainda. Após os eventos de Angel's Take Manhattan, no qual seus pais, Amy e Rory, são enviados para o passado por um anjo, River passa a morar na Nova York de 1939 e trabalha como escritora, lançando uma série de livros sobre Melody Malone para ajudar a sustentar seus pais. Seu manipulador de vórtex é destruído e ela planeja deixar a cidade após uma última refeição com seus pais. River envia Nardole para encontrar o cirurgião. De acordo com seu diário, River está com 200 anos e não tem conhecimento do ciclo de regeneração estendido do Doutor. Ela se casa com o rei Hydroflax para roubar o diamante Alaciandrovar que está incrustado na cabeça dele com a ajuda do cirurgião que Nardole havia trazido para ela. River é traída no acordo de venda do diamante e descobre que o cirurgião é na verdade o 12º doutor. Eles fogem e vão parar no Darillium, onde passam sua última grande noite juntos, que durou 24 anos. Noite essa na qual o doutor dá de presente para River sua própria chave de fenda sônica. Jack encontra River durante sua noite no Darillium. Ele a pede em namoro, mas ela recusa dizendo que o doutor é seu marido. Os 24 anos no Darillium se passam e River volta a seus trabalhos como arqueóloga. River viaja para Calcut para investigar uma peça do cronômetro do juízo final. Ela deixa um ponto de encontro para o 8º doutor e decide encontrar um novo disfarce para vestir. O doutor lembra de ter enfrentado discórdia e grande tempestade ao lado de River, bem como sua viagem a Viena. Ela confirma. Pouco depois ela viaja para Gallifrey pela primeira vez, e sente estar no curso para sua aventura final. O nono, um Time Lord renegado, salva River do vórtex do tempo. Como está sem seu manipulador de vórtex, ela passou a usar a TARDIS de Clocksmith. River trabalha como repórter para o Dark Times, e lembra de ter estado em Gallifrey antes de sua destruição para roubar os pergaminhos negros de Rassilon. River dá ao 10º doutor informações sobre os Eagles. Pouco depois ela é recrutada pela corporação Felman Lux para liderar um time que incluía as Trackman Lux em uma expedição à biblioteca. River envia uma mensagem para chamar o 10º doutor, que não fazia ideia quem ela era, percebendo que este era o primeiro encontro dos dois da perspectiva do doutor. River sacrifica sua vida para salvar aqueles presos na biblioteca, e o doutor preserva sua memória no banco de dados da biblioteca. Gostou do vídeo? Vem conferir as outras linhas do tempo que estão no canal. Também deixe seu like e compartilhe com os amigos. Muito obrigado e até uma próxima. Até uma próxima.